Graça e paz mais que vencedores. Boa noite para todos vocês que nos acompanham nesse canal. É muito bom ter você aqui conosco no Anoitecer com a Palavra de hoje. Diariamente estamos aqui para esses 15 minutos de meditação na Palavra de Deus e tem sido uma bênção, é um presente de Deus. Essa oportunidade é uma dádiva do Senhor e eu desejo que você esteja bem e peço a Deus que te abençoe, que a promessa de Deus, que a bênção do Senhor alcance você e toda a sua família. E hoje, irmãos, é um dia muito especial, conhecido como Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão, porque foi em uma sexta-feira como essa que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Pastor, você vai continuar falando sobre isso? Claro, irmãos. Essa é a mensagem mais profunda, mais tremenda, gloriosa, importante que temos na Bíblia. É a redenção da humanidade. Então, hoje precisamos meditar sobre a mensagem da cruz, sobre esse grande acontecimento que marcou a história. E eu louvo a Deus porque Ele tem nos dado esse entendimento. O Espírito Santo tem falado ao nosso coração a respeito desse grande acontecimento que todos nós precisamos meditar, precisamos refletir. Jesus foi para a cruz para que você não fosse para o inferno. Olha que coisa tremenda. Jesus enfrentou as dores do chicote, da coroa de espinho, dos cravos, da crucificação, para que você e eu não fôssemos para o inferno. Aquela cruz era para nós. Nós merecíamos o castigo, mas Ele assumiu em nosso lugar. E Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Nós não podemos deixar de meditar nessa mensagem, porque foi aqui na cruz que Jesus pagou o nosso resgate, pagou o preço da redenção. E hoje eu quero deixar uma palavra que está aqui em João, capítulo 19, versículo 17, o 18 e depois 28 ao 30. João 19, 17 e o 18. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Agora os versos 28 ao 30 de João, capítulo 19. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Que coisa tremenda! E tem algo aqui que nos chama a atenção. Jesus entregou o Espírito. Isso quer dizer que a morte não venceu Jesus. Ele se entregou, porque a morte não tem poder sobre Jesus. Ele se entregou e assim venceu a morte, para que nós pudéssemos encontrar o caminho da salvação. Então, queridos, estamos diante de um dos maiores acontecimentos da história: o sofrimento, a crucificação e a entrega, a morte do Filho de Deus na cruz pela humanidade pecadora. Ele morreu por nós, foi o nosso pecado que levou Jesus para a cruz, e ele foi para a cruz motivado pelo amor
que Ele tem por toda a humanidade pecadora. Agora escute, se Jesus não tivesse derramado o seu sangue, não haveria remissão para a humanidade. Sabe o que isso quer dizer? Isso significa que todos nós estaríamos perdidos para sempre. Não haveria perdão, não haveria pagamento de resgate, nós continuaríamos nas garras do inimigo, presos pelas cadeias do inferno, presos ao pecado, sem termos condições de nos libertar, até que um dia, depois da nossa morte, seremos lançados no lago de fogo. Mas porque Jesus decidiu aceitar esse desafio, o Pai idealizou um plano de salvação, Jesus executou esse plano e o Espírito Santo hoje está aplicando esse plano em nossa vida, porque é através dele que nós santificamos a nossa vida, é através dele que nós entendemos o plano de salvação. O Espírito Santo fala conosco e nós conseguimos compreender todo o significado da cruz. Então, meu irmão, isso é maravilhoso. Jesus pagou o preço por nós, ele nos salvou, e diz a palavra de Deus aqui que ele envergonhou o inimigo, ele envergonhou os demônios, todos aqueles que nos mantinham escravos. Aqui em Colossenses 2, versículo 14 e o 15, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso quer dizer que o Senhor Jesus envergonhou o inimigo, que nós fomos perdoados, que a nossa dívida foi paga. Reflita sobre a obra redentora de Jesus Cristo. Todos nós nascemos endividados com uma conta impagável. Você pode fazer o que você quiser, você pode entregar seu corpo para ser queimado vivo, você pode andar o mundo todo a pé, você pode subir montes e mais montes de joelhos, você pode ficar de joelhos no meio de um lugar muito desconfortável, debaixo de um sol causticante, você pode dar todos os bens que você tem aos pobres, você pode fazer todo tipo de obra que você quiser. Nada disso vai pagar o seu pecado. Você vai continuar sendo um pecador, precisando do perdão de Jesus. A nossa dívida é impagável do ponto de vista humano. Nós não temos o que fazer, não existe nada que possamos fazer que seja suficiente para pagar a nossa dívida. Mas Deus, movido por seu amor, decidiu pagar essa conta. Ele decidiu pagar a nossa dívida para que não fôssemos lançados no inferno, para que nós tivéssemos condições de estar perto dele, não só aqui nesse mundo, mas em toda a eternidade, nas mansões celestiais, para sempre com ele. Como diz aqui Colossenses 2,14, ele cancelou, ele pagou o escrito de dívida que era contra nós. Tudo ele pagou essa conta e hoje você pode alcançar esse perdão. Jesus morreu por nós, por nos amar. Não tínhamos condições de fazer nada. Não tínhamos nada para oferecer a ele. Ele morreu por amor. A palavra de Deus diz em João 13 e o verso 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso quer dizer
que Jesus Cristo te amava ontem, te ama hoje e te amará para sempre. Não há nada que você possa fazer que Jesus vai te amar menos, e não há nada que você possa fazer para Jesus te amar mais. Ele te ama com amor incondicional, e foi por causa desse amor que ele enfrentou as dores da cruz. Foi esse amor incondicional que o levou para a cruz. Quando ele estava ali orando ao Pai no jardim do Getsêmani, que ele por 3 vezes orou: Pai, se o Senhor quiser, passa de mim este cálice. Mas ele terminou a oração dizendo: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Naquele momento de agonia, que ele começou a sentir na sua alma as dores do chicote, as dores da coroa de espinhos, as dores dos cravos. Quando ele começou a sentir aquelas dores na sua alma, ele olhou para o futuro e enxergou você. Ele viu você. Tanto é que Isaías vai dizer: então ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Sabe quem são esses frutos? Você faz parte, eu faço parte. Nós somos os frutos lá daquela obra que ele fez na cruz do Calvário. Que você possa hoje valorizar tudo que o Senhor fez por você, tudo que ele realizou na cruz, e assim você possa viver para ele todos os dias da sua vida, não somente num período como esse, um período onde as pessoas, algumas delas até evitam alguns tipos de alimentos, evitam algumas práticas, mas amanhã, no sábado, tudo volta ao normal. Essas pessoas já começam a fazer tudo contrário à palavra de Deus, elas voltam à sua rotina normal. Deus não quer isso. Ele quer que você tenha um compromisso com Ele todos os dias, de viver para Ele, de entregar a sua vida, o seu coração para Ele, de se entregar totalmente todos os dias para Ele. Que você possa pensar nessa palavra e que você possa, querido, refletir sobre tudo o que aconteceu na cruz, todo o sofrimento que Jesus enfrentou por amor a você. Que hoje nós possamos meditar sobre isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, por sua família, e eu te faço um pedido: se você está aqui e ainda não se inscreveu no canal, aproveite, inscreva-se, ative o sininho, deixa o like e compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você ama. Envia lá para os grupos do WhatsApp que você participa, e com certeza muitas pessoas serão abençoadas através dessa palavra. E não sai daqui desse vídeo sem curtir e sem deixar um comentário. Deixa aí um comentário, agradece a Deus pela obra da redenção, agradeça a Jesus por Ele ter enfrentado as dores da cruz para que você pudesse ser salvo. Amém? Pai, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui meditando em sua bendita, gloriosa e poderosa palavra. Senhor, eu oro por cada pessoa que está comigo agora, por esse irmão, essa irmã, todas as pessoas, algumas delas até com lágrimas nos olhos nesse momento, porque estão envolvidas nesse momento aqui dessa crucificação de Jesus, da crucificação do Filho de Deus, quando ele estava ali se entregando em favor da humanidade. Senhor, abençoe, fortaleça todos que estão aqui comigo, abençoe cada família aqui representada, abençoe, meu Deus, essa casa, que a tua paz, o teu amor, a tua graça seja, meu Deus, multiplicada nessa família, e que a bênção do Senhor e principalmente a presença de Jesus esteja nessa casa
que todos possam sentir a tua presença nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, perdoa os nossos pecados, lava-nos com teu sangue precioso e que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes e inabaláveis na tua santa presença. Abençoe a todos, renova cada um, fortaleça a vida de todos e que eles possam viver para ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o nosso bom e eterno Pai vos abençoe em Cristo Jesus. Uma excelente noite para você. Que Deus continue te abençoando hoje e sempre e que você possa servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Um grande abraço, Deus te abençoe. Você nasceu para vencer.